Crianças, vou contar uma história incrível para vocês. A história sobre como conheci sua mãe. Nós estamos sendo castigados? Não. Isso vai demorar muito? Sim. 25 anos atrás, antes de ser pai, eu tinha uma vida muito diferente. 60 Dias do Mundo das Séries, dia 23, How I Met Your Mother. Contar para seus filhos adolescentes como foi o processo para conhecer a mãe deles é basicamente o roteiro de How I Met Your Mother ou Como Conhecer Sua Mãe em Terras Brasileiras. O narrador dessa história é o próprio pai, Ted Mosby, que vai contar para seus filhos, que não gostam a princípio muito dessa narrativa, né? Acreditam que estão de castigo, se vai demorar muito. Porém, ele vai contar vai voltar no tempo, né, e contar como foi o processo de conhecer a mãe deles. Ele retroage no tempo 25 anos e a partir disso vai contar todos os percalços aí do desenvolvimento de seu relacionamento. Enfim, é muito interessante perceber que quanto mais longe no tempo vamos, mais difícil fica discernir o que é realidade do que é uma versão criada pelo próprio Ted. E essa tese se reforça no sentido de que vemos ao longo dos episódios algumas cenas que não são comuns, não podem ser explicadas racionalmente, como por exemplo o salto do terceiro andar de um prédio sem que se sofra nenhum arranhão. Nesse sentido, nós vemos que as fronteiras entre o que é realidade e o que é fantasia acaba ficando muito tênue essa fronteira. Isso é ficção. Mas na vida real é muito importante que nós venhamos a nos concentrar naquilo que de fato é realidade. E esse é um assunto muito importante para discutir com vocês no momento em que nós temos sido bombardeados com fake news de todos os tipos e todas as sortes. É muito importante a gente perceber essa realidade. Precisamos checar a fonte das informações para verificar se de fato o que estamos lidando é uma notícia verdadeira ou não. Enfim, né? Não podemos ser emissores de notícias falsas que possam levar pessoas a sofrer ou causar desinformação na população. Trazendo essa realidade para o cristianismo, eu quero usar um texto bíblico que está lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 39, que diz: "Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos." Atos capítulo 10, versículo 39 ao 41. Essa é uma fala de Pedro que está contida no livro de Atos, escrito por Lucas, que também escreveu o evangelho que leva seu nome. E uma peculiaridade de Lucas é a maneira como ele foi minucioso ao colher os testemunhos, as entrevistas e ouvir aqueles que foram de fato testemunhas oculares do ministério de Cristo na Terra. Podemos dizer que ele se assemelha muito aos historiadores gregos contemporâneos a ele, nesse ponto de colher informações que estivessem mais próximas possíveis dos acontecimentos. Esse cuidado de Lucas pode nos ajudar muito a perceber uma realidade para os nossos dias. Da mesma forma como Lucas procurou acompanhar aqueles que de fato foram testemunhas, que acompanharam o ministério de Cristo na Terra, nós também precisamos ser testemunhas vivas de Cristo a partir das nossas atitudes na nossa geração. No século I havia uma preocupação muito grande de que as próximas gerações de cristãos acabassem se perdendo por não terem tido contato com Jesus da maneira como os primeiros discípulos e apóstolos tiveram. Por isso, a preocupação na escrita de material que pudesse ajudar esses líderes das próximas gerações a se manterem firmes diante das adversidades que de fato aconteceram. Houveram alguns períodos de perseguição desses cristãos no contexto do Império Romano. Alguns líderes morreram por um Jesus que sequer eles tinham visto. Eles pautaram a sua fé no discurso e no relato daqueles que vieram antes deles. Então, pensando um pouco na realidade do século XXI, onde a sociedade está repleta de discursos, notícias verdadeiras, notícias falsas, eu e você precisamos ser testemunhas vivas
daquilo que Jesus fez, continua fazendo e ainda fará na humanidade. Espero que você tenha gostado do devocional de hoje. Esse é o nosso discurso para o dia de hoje, e eu queria, como complemento, o nosso exercício diário, é que você colocasse nos comentários como tem sido essa relação. Tem sido fácil para você ser uma testemunha viva que fala pouco e acaba fazendo mais? Ou como tem sido essa relação? Muitas vezes é mais fácil a gente falar do que viver. Então eu queria ver como tem sido a sua realidade com relação a isso, a ser uma testemunha viva. Qual é a sua relação com esta verdade, né? Onde a autoridade que nós buscamos, ela virá apenas com atitudes que venham de encontro com aquilo que nós falamos. Essa é a essência da autoridade espiritual, tão necessária nos nossos dias. Lembrando sempre que essa é uma série de vídeos feita em parceria do Parábolas Geek com a editora 100% Cristão, em homenagem ao lançamento do nosso livro 60 Dias no Mundo das Séries. Eu espero que você esteja aproveitando essa leitura compartilhada. Vamos debater, vamos conversar nos comentários desse vídeo. Um grande abraço, a gente se encontra amanhã. Até lá!